Olá pessoal, hoje vamos estar falando um pouquinho sobre a semelhança, certo? Nesse capítulo nós vamos estudar um pouquinho sobre a relação de semelhança entre essas figuras geométricas, né? Que é dos tópicos mais importantes do estudo da geometria, tá? Semelhança entre figuras planas, gente, para a geometria, o significado de semelhança ela remete-nos à proporcionalidade, tá? Onde pode acontecer por duas ou mais figuras, quando elas são chamadas de semelhantes, tá? Onde elas devem possuir uma mesma forma, mas não necessariamente o mesmo tamanho, tá? Então, por exemplo, um brinquedo russo é um exemplo de uma figura semelhante. As matrioscas, que são umas bonecas, elas se encaixam uma dentro das outras, tá? Todas tinham formas iguais, porém elas vão ter os tamanhos diferentes. Vocês podem até ver um exemplo disso no livro de vocês, tá? Aqui eu mostrei um exemplo de semelhança entre figuras planas, tá? Aqui eu tenho um exemplo desses polígonos e eu posso considerar esses polígonos como polígonos semelhantes, tá? Observem que eles vão ter o mesmo formato, tá? Mas tamanhos diferentes, tá? Então, a semelhança de triângulos também é uma das partes estudadas nesse capítulo, tá? Onde nós já vimos anteriormente congruência entre triângulos, tanto vale para lado ou ângulo, certo? A semelhança de triângulo, nesse caso aqui, observem, né, que eu tenho um triângulo ABC e um triângulo DEF, certo? Observem que possuem tamanhos distintos, né? Mas o que é que eu tenho de igual? Eu posso ter igual o ângulo A sendo igual ao ângulo D, o ângulo B sendo igual ao ângulo E e o ângulo C sendo igual ao ângulo F. Assim, posso afirmar que o meu triângulo ABC é semelhante ao meu triângulo DF, tá? Esse símbolo aqui, ó, vai indicar a semelhança. Isso quando tiver ângulos congruentes, certo, gente? Quando eu tiver lados, eu posso utilizar a proporcionalidade, como já foi dito, tá? Através dos lados, né? Aí eu vou afirmar o quê? Que o meu segmento AB está para DE, assim como AC está para DF. E também BC estando proporcional a F, tá? Onde essa divisão aqui, ó, esses quocientes vão me dar apenas uma razão de semelhança, tá? Quando eu estiver dividindo, né, esses valores aqui, ó, em relação aos lados, eu vou obter um valor só, tá? Isso indica razão de semelhança, tá, pessoal? Em seguida, nós temos também as relações métricas na circunferência, certo? A circunferência, através de circunferências, nós também temos semelhanças, tá? Olha só, nesse caso aqui, ó, meu segmento AP é proporcional a PD, tá? Esse segmento aqui é proporcional a este, tá? Assim como BP é proporcional a PC, tá aqui, certo? Então, como se calcula isso? Nós calculamos isso através do produto dos meios pelo produto dos extremos, né? AP vezes PC vai ser igual a PD vezes PB, tá? Então, essa é a relação que nós podemos tomar quando nós temos os segmentos internos em uma circunferência, tá? Quando os segmentos são externos e eles partem de um ponto que está externo à minha circunferência, nós também podemos utilizar essa relação aqui, ó, a relação número 2, certo? Ela diz o seguinte, que a soma
eu nomeei, certo, gente, esses segmentos, que a soma de AD, de AB, perdão, de A mais B, ou seja, o segmento que vai de A até P, esse segmento inteiro, ele é proporcional a esse outro segmento inteiro, que é C mais D, tá? Está aqui. Vai ser igual a D sobre B. Vai ser igual aos segmentos que estão externos à minha circunferência, tá? Aí, novamente, eu utilizo aqui o produto dos meios pelos extremos, onde eu posso concluir essa outra relação, ó. PD, certo? Esse segmento externo que parte do ponto até o ponto que pertence à circunferência, até o ponto D, PD vezes PA, vezes o segmento inteiro, tá? O que está externo e o que está inteiro é proporcional, é igual a esse segmento externo ao segmento inteiro, tá? É a mesma coisa. Na outra parte nós temos aqui, ó, PA sobre PT, tá? Quem é PA? PA é uma reta secante, tá? Tá tocando em dois pontos na minha circunferência. PT é um segmento que tangencia a circunferência, tá? Então, PA é o segmento inteiro sobre PT, que é outro segmento inteiro. Podemos concluir que é proporcional a esse segmento que tangencia, que é PT, ele está externo, tá? Ao segmento PB, que também está externo, tá? Está totalmente fora esse segmento aqui, ó, tá? Então, utilizando o produto dos meios pelos extremos, eu posso concluir que o produto de PA do segmento inteiro vezes o segmento externo é igual ao quadrado da reta que tangencia a minha circunferência, tá, gente? Então, eu posso utilizar essa relação, sim, tá? Tanto também como posso utilizar fórmulas do perímetro e da área, utilizando também razões, certo? Quando eu tenho as retas tangentes por um ponto externo, só tangentes, só retas que tangenciam, certo? Uma circunferência. Olha só, eu tenho um ponto externo, tá? E a partir desse ponto eu traço dois segmentos que tangenciam a minha circunferência. Aqui eu toco a minha circunferência no ponto A, aqui ele toca a minha circunferência no ponto B. Eu posso concluir, gente, da seguinte forma, que, olha só, OA e OB, eles são representações de raio, né? OP é um segmento comum entre esse meu triângulo APO e o BPO, certo? Então, PO ou OP é o segmento comum entre eles. Observando assim também que eu vou ter ângulos retos em A e em B, tá? Valendo 90 graus. Então, dessa forma, podemos concluir que o segmento PA é igual ao segmento PB, certo? Outra relação é a seguinte: eu tenho quatro retas, tá? As quatro elas tangenciam a minha circunferência. Quatro retas que tangenciam a minha circunferência nesses pontos, tá? Eu posso concluir que a soma dos segmentos paralelos, a soma entre os segmentos paralelos é proporcional à soma dos outros segmentos paralelos, certo, pessoal? Então, vale também esta relação. Aqui nós temos também como relação o teorema de Pitágoras, tá? O teorema de Pitágoras é um teorema muito conhecido, vem desde o ensino fundamental, tá? E aqui está a representação de três quadrados, tá? Esses três quadrados
onde, tocando aí seus vértices, eles representam um triângulo, tá? Esse meu triângulo aqui, ó, que está interno. Aqui eu tenho um quadrado de lado de 5 centímetros, obtendo aí uma área de 25 centímetros quadrados. Eu tenho esse meu outro triângulo aqui de lado de 3 centímetros, com 9 centímetros quadrados de área, certo? E o outro quadrado com lado igual a 4 centímetros, obtendo assim 16 centímetros quadrados de área, certo? Observem que 25 aqui, ó, é a mesma coisa que a soma de 16 mais 9, tá? Eu quero que vocês observem isso. E é isso que o teorema de Pitágoras nos quer mostrar. Que a minha hipotenusa, gente, esse segmento A, o quadrado da minha hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos outros dois catetos, tá? Aqui eu já tenho 25, meu já está elevado ao quadrado, meu 5. 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. Então 16 mais 9 é 25. Então eu posso concluir que esse segmento ao quadrado é igual à soma dos outros dois segmentos também elevados ao quadrado. Tá, pessoal? Então podemos assim provar o teorema de Pitágoras. Certo? Outro detalhe também é a relação entre o triângulo retângulo, certo? E também contendo aí o teorema das bases média de um trapézio e da base média de um triângulo, tá? Por exemplo, eu tenho aqui a base média de um triângulo. Quando eu tenho esse segmento aqui, ó, que partem de dois pontos médios do segmento AB e do segmento AC, e eu faço a ligação entre esses dois pontos, eu posso concluir que D, gente, é a metade do meu segmento BC, tá? O meu segmento BC é o dobro de DE, certo? Vale também essa relação. E também o teorema da base média de um trapézio. O que é que eu posso concluir com isso? Observe que eu tenho três retas, né? Três retas paralelas, tendo E e F como ponto médio do segmento AD e do segmento BC, certo? Posso concluir que EF é igual à soma de DC com AB e dividido por 2, tá? Essa é a relação que nós também podemos tomar em relação a um trapézio. Beleza, pessoal? Então, tá aí, resumidamente, certo? O assunto que fala sobre semelhança. E eu gostaria que vocês resolvessem as 3 questões do módulo 25, tá? Para que a gente possa resolver agora na segunda aula, tá? Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês resolverem essas questões e logo mais estaremos com a resolução, ok? Então, até mais.